crianças do Baby Kids! Que bom que vocês estão aqui conosco! Hoje vamos aprender uma história da Bíblia que aconteceu há muitos anos atrás. Vamos lá? Por onde começar? Que tal Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Não. O livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Hoje nós vamos aprender sobre um homem chamado Zaqueu. Ele morava em Jericó, uma cidade muito importante na época de Jesus. Lá em Jericó, Zaqueu trabalhava como cobrador de impostos. As pessoas que cobravam impostos também eram chamadas de publicanos. Essa cidade de Jericó era muito importante na época, porque quando os produtos chegavam na região de Israel, precisava passar obrigatoriamente por Jericó. Nessa cidade havia um lugar que todo comerciante precisava mostrar seus documentos e seus produtos para os governantes saberem que estava tudo certo. Os cobradores de impostos eram odiados pelos judeus, mesmo se o cobrador fosse judeu, como Zaqueu. Eles não gostavam dos cobradores de impostos porque muitos deles cobravam impostos a mais para pegar uma parte do dinheiro para ele. Além disso, os impostos eram dados para o imperador romano e não para Israel. Por isso, muitos judeus consideravam os cobradores de impostos como traidores. Certo dia, Jesus foi ensinar nesta cidade e todo o povo ficou sabendo disso e ficaram muito felizes e empolgados. Todos começaram a seguir Jesus e logo Jesus estava rodeado de pessoas. No meio daquela multidão estava Zaqueu. Só que tinha um detalhe muito importante. Zaqueu era baixinho, por isso ele não conseguia ver nada. As pessoas se empurravam aqui e ali. Alguns subiam em pedras, outros em bancos e cadeiras. Mas Zaqueu não conseguia ver Jesus de jeito nenhum. Então, Zaqueu teve uma ideia. Ele subiu numa árvore. Ao ver que perto de Jesus havia uma árvore que ele conseguisse subir, rapidamente Zaqueu subiu na árvore. Ninguém dava espaço para Zaqueu porque muitos consideravam ele como traidor e pecador, porque era cobrador de impostos. Vendo essa história de Zaqueu, podemos ver que muitas vezes achamos que só os outros são pecadores, que só os outros fazem coisas erradas. Mas na verdade, todos nós pecamos e fazemos coisas erradas. Precisamos sempre nos controlar para não pecar, mas nem sempre conseguimos. E quando pecamos, ficamos distantes de Deus. Ao ver Zaqueu, Jesus falou de uma forma bondosa com ele, dizendo que queria fazer uma refeição na casa dele, de Zaqueu, surpreendendo a todos que estavam ali, pois todos achavam que Zaqueu era um homem mau. Rapidamente, Zaqueu desceu da árvore e foi para casa fazer a refeição. Os judeus que estavam por ali acharam estranho que Jesus fazer uma refeição na casa de Zaqueu. Muitos estavam por ali começando a criticar Jesus, porque ele queria ter amizade com o cobrador de impostos. Jesus conhecia a história de Zaqueu e sabia que as pessoas não gostavam de Zaqueu. Mesmo assim, foi bondoso com o cobrador de impostos. Jesus quer ser bondoso conosco, mesmo se agirmos mal. Ele quer que a gente tenha coragem de nos aproximarmos dele, porque ele quer nos ajudar a perdoar nossos pecados.
Alguém pode me explicar que história é essa? Deus sempre quer falar bondosamente conosco, mesmo quando pecamos. Ele nos ama independente de termos pecado ou não. Ele sempre está disposto a nos perdoar e ficar conosco. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Jesus não olhou para Zaqueu como se fosse um traidor ou ladrão, apenas demonstrou amor e bondade. A história de Zaqueu termina com ele tão feliz que declarou que dividiria o que tinha com os pobres, e se alguém tivesse alguma queixa contra ele e acusasse Zaqueu de já ter roubado alguém, ele devolveria 4 vezes mais o valor que a pessoa reclamasse. Quando Zaqueu foi escolhido por Jesus, ficou tão feliz que queria demonstrar isso através de suas atitudes. Da mesma forma, quando decidimos buscar Jesus, Ele não nos recusa. Ele nos aceita do jeito que somos. Não importa o que falem da gente e nem o que tenham feito de errado. Acabou o show, pessoal! Vamos, criança. Obrigado pela presença. Espero que tenham achado leve.